Olá, tudo bem, alunos do sexto ano, professor Esquilassi. A gente está aqui hoje para fazer a correção, tá, da última atividade que eu passei para vocês sobre materiais sintéticos e materiais naturais, né? O material que eu enviei para vocês, o vídeo que nós fizemos, né? Que vocês já assistiram. Então nós vamos agora aproveitar aqui para fazer a correção da atividade. Essa atividade aqui, ela é legal que assim, ela depende muito mais da tua ideia do que você ficar procurando a resposta no texto. O texto ele vai te dar a base, né? Aquilo que eu sempre falo, se você lê o texto, se você entender o texto, aí você reflete sobre o texto, então você vai conseguir responder aqui. Então a ideia é mostrar o que você pensa a respeito do que foi falado sobre materiais sintéticos e materiais naturais. Então, por exemplo, na primeira pergunta, os sapatos são produtos manufaturados, feitos com materiais como tecido, couro e borracha. As figuras abaixo mostram dois tipos de produção de sapatos. Então, a produção artesanal de sapatos, então você tem uma imagem aí de uma oficina produzindo sapatos, e na imagem de baixo você tem uma produção industrial de sapatos, que já envolve tecnologia, já envolve, né, máquinas, né? Então, com base nos seus conhecimentos, comente as fotografias e explique como que o uso das máquinas e a industrialização de diversos processos mudaram as formas de trabalho, os hábitos de consumo e a paisagem a partir do século XIX. Eu acho que vocês não tiveram ainda a Revolução Industrial com o professor de História. Isso vai ser muito fácil de entender quando vocês tiverem essa aula. Mas dá para entender, pelo que a gente leu no livro, né, no texto que eu enviei para vocês, que é de um livro, o que aconteceu. Então, a primeira imagem aqui, né, a imagem de cima, ela mostra que tem um número maior de pessoas envolvidas na fabricação dos sapatos, no caso artesanal, né? E como a imagem mostra cada pessoa realizando as etapas manualmente, vocês podem mencionar que o trabalho é feito de forma mais lenta, tá, do que na segunda imagem, que mostra, no caso, as mãos de uma pessoa segurando o sapato para que ele seja costurado por uma máquina. Então, o uso das máquinas e a industrialização, eles diminuíram a quantidade de trabalhadores necessários para produzir um produto, bem como o tempo e o custo, né? O sapato é feito de forma mais rápida e se gasta menos recursos, né, para fazer um sapato. Então, dessa forma, a disponibilidade dos produtos aumentou, o que resultou então em um aumento do consumo por parte da população, porque isso pode ter barateado o produto. Então, também houve um aumento na quantidade de indústrias e dos meios de transporte motorizados, que leva também ao aumento na poluição do ar. Então, as máquinas elas tornaram mais eficientes, e de forma geral, né, as máquinas elas tornaram mais eficientes a produção dos materiais e o processo da construção, por exemplo, de prédios, né, para novas indústrias, bem como trouxeram a expansão para os grandes centros urbanos. Então, na época aí da produção artesanal, antes da Revolução Industrial, o pessoal vivia mais no campo, e com a construção dos prédios e novas indústrias, esse pessoal foi perdendo emprego, porque o sapato industrializado era mais barato do que o sapato artesanal. Então, muitas pessoas abandonaram os campos onde ficavam essas manufaturas, né? E as pessoas da agricultura também, que não tinham emprego, acabavam indo para as fábricas para trabalhar. Só que isso também, com essas fábricas, gerou muito aumento de poluição, seja do ar, da água ou até do solo, né? Que esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta nos dias de hoje, tá? Então a segunda, tranquilo, né? Tudo bem, para vocês terem essa ideia, essa percepção de como foi a influência da tecnologia na vida das pessoas. A segunda atividade, ela fala: veja abaixo a relação de alguns produtos industrializados
que podem ser fabricados com materiais naturais ou sintéticos. Então, nós temos 3 produtos: copos, pneus e tecidos. Então, os copos feitos de matéria-prima natural é feito de vidro, os pneus de borracha natural e os tecidos de seda. Aí, com a tecnologia, né, veio a matéria-prima sintética. Então, os copos eles são feitos de acrílico, né? Os pneus são feitos de borracha sintética e os tecidos de nylon. Então, a pergunta é: quais são as vantagens da substituição de materiais naturais por materiais sintéticos na fabricação dos produtos industrializados? No caso, esses 3 aqui. Então, é para você comentar os exemplos que tem no quadro. Então, muitas vezes, os materiais sintéticos eles apresentam propriedades que você não encontra nos materiais naturais. Por exemplo, copos feitos de acrílico, eles são mais resistentes e leves do que os copos de vidro, né? O pneu, que é feito da borracha sintética, eles são mais resistentes à mudança de temperatura, ao atrito e à ação de produtos químicos do que aqueles pneus feitos de borracha natural. E os tecidos de nylon eles são mais resistentes e amassam menos que o tecido de seda. Tá? Então, isso é um exemplo, né, para poder ver qual que é a diferença, né, entre o produto natural e o produto sintético, vamos dizer artificial também, né? A terceira pergunta fala: como vimos nesse capítulo, os avanços científicos e tecnológicos possibilitaram o desenvolvimento de produtos que trazem conforto e praticidade. No caderno, anote pelo menos 2 tecnologias que você acha indispensáveis nos dias atuais e 2 tecnologias sem as quais, na sua opinião, a sociedade poderia viver. Então, justifique a sua escolha, quer dizer, explique por que você escolheu isso. Gente, seguinte, é uma resposta pessoal. Então, o que eu espero que vocês falem, né? Por exemplo, produtos que são indispensáveis, porque tem coisas que eu posso falar e vocês podem não concordar, por isso que é importante a opinião de vocês. Mas a gente viu, né, os produtos de limpeza, os produtos para higiene, né, nós vimos os medicamentos, né, lá no texto. Então, nós vimos vários produtos que vieram a tornar nossa sociedade melhor. Né? Imagina o surgimento de doenças, de antibióticos, quer dizer, a quantidade de pessoas que pararam de morrer porque simplesmente simplesmente não, né? Descobriram um medicamento que conseguia combater doenças, né? Agora, outras coisas, a tecnologia não está falando no texto, né? Mas o que a gente poderia viver sem necessidade? Armas nucleares, entendeu? Arma de fogo, né? Coisas ligadas à violência, né? Então, quer dizer, precisou de tecnologia para construir mísseis, foguetes, armamento, né? Então a sociedade poderia viver isso. Tem também a questão de que a tecnologia, hoje, por exemplo, um celular que você tem, ele tem mais tecnologia do que a nave que foi para a Lua. Então, nesse aparelhinho que você tem em casa, ou pode ter em casa, tem tanta tecnologia e você nem usa tudo que ele oferece, né? Mas ele tem mais tecnologia do que uma nave que foi no final dos anos 60 para a Lua, tá? E outra coisa também, esse celular aí acabou, às vezes as pessoas parando de se brincar na rua, né? Fica travado com o celular o dia inteiro, no WhatsApp, TikTok, Instagram, joguinho, né? Então acaba tirando essa liberdade de estar na rua, jogando bola, andando de bicicleta. Então são coisas que a gente tem que pensar, né? Refletir, né? Então é por isso que a sua opinião pode ser diferente da minha, mas é importante você ter a sua opinião, tá? E o último aí, o 4, é para você ver como é que na sua casa você tem isso e não sabia. Então, todos os produtos plásticos apresentam uma identificação com um símbolo e um código de letras que indicam de qual tipo de polímero sintético eles são feitos. Então, veja alguns símbolos usados para identificar os tipos de plástico.
Então, nós vimos aí, ele deu 4 tipos, né? O símbolo, o 1, o PET, o 2, o PEAD, o 4, PEBD, e o 7, que são outros tipos. Então, ele pede, procure em sua casa pelo menos 5 produtos plásticos ou que utilizam embalagem plástica. Com base na tabela acima, monte no caderno uma tabela com 2 colunas. Na primeira coluna você vai anotar o tipo de plástico encontrado, então você vai lá pôr na primeira coluna PET, PAD, PEBD e outros. Como é que eu vou saber qual que é? É só você ver o seu triângulozinho aí. Se for o número 1 é o PET, se for o número 2 é o PIAD, se for o número 4 é o PEPD, BD e os 7 são os outros. Então, na primeira coluna você anota isso. E na segunda você vai escrever que produto que é. Embalagem de detergente, embalagem de sabão em pó, no caso líquido, né? Porque o sabão em pó geralmente vem em caixa. O pote de margarina, a garrafa de refrigerante, entendeu? Então você vai lá só para você perceber que existe essa simbologia utilizada nesses materiais. Tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a correção bem tranquila. Importante a sua opinião. Se você ler o texto, você conseguiu colocar a sua opinião na atividade. Tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima, então, e até.